Graça e paz, como é que vocês estão? Estamos juntos aqui no Promessas de Esperança e é sempre bom nos encontrarmos, nos revermos, para a gente junto refletir na Palavra de Deus e nas suas promessas. E aqueles pedidos que eu sempre faço, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário, a sua participação. Ela é fundamental, ela é muito importante para todos nós aqui da TV Viva a Promessa. É dessa forma que, graças à sua parceria, ao seu engajamento, a gente consegue ampliar a visibilidade e alcançar mais e mais pessoas. E não se esquece, seja um amigo da missão. Esse projeto ele cresce de forma assim crescente, cada dia, cada semana, e você precisa fazer parte e ajudar a gente. A sua oração é o mais importante e é fundamental, e eu sei que você pode dedicar 1 minuto do seu dia orando e clamando pela TV Viva a Promessa, pela APC, que é a Agência Promessista de Comunicação. Mas, se você puder, no Amigos da Missão, você também manda a sua contribuição, seja ela o valor que for. Nos ajuda demais nas nossas produções, na realização dos nossos programas e em cada projeto que a gente tem administrado e levado à frente aqui na TV Viva Promessa. Legal? Bom, hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: saiu a convocação. Pega a sua Bíblia, se prepara e curte aí agora a nossa vinheta. Na sequência a gente reflete junto na Palavra de Deus. Imagine que uma grande convocação está para sair. Só que meses antes, ninguém se preocupa. Não é o assunto. Ninguém está muito preocupado se quem será ou não convocado. Só que o tempo vai passando. O tempo vai passando e poucos meses antes ainda continua assustando o fato de que aquele clima para aquela convocação ainda você não vê pelo país. Você não percebe aquele clima de convocação. Só que aí o tempo vai chegando, a semana vai chegando e a expectativa fica altíssima. Aí as perguntas são as seguintes: quem estará na lista? Saiu a lista dos convocados? Será que vai ser uma lista justa? Será que os convocados eles vão fazer jus à convocação? E eu? Será que eu vou poder participar ao vivo dessa grande festa? Semana passada, aqui no nosso Brasil, aconteceu a convocação da Seleção Brasileira de Futebol. E, de forma estratégica, pensada ou não, eu não sei, não tenho como afirmar, mas o fato de não ter convocado o Neymar durante todas as convocações, isso fez com que o marketing fosse crescendo e viralizando. A grande pergunta na semana da convocação é: o Neymar vai ou o Neymar não vai? E isso fez com que todos os grupos, todos os polos quisessem acompanhar a divulgação dos nomes dos convocados. Os que torcem contra o Neymar assistiram para poder vibrar com a sua não convocação e zombar dos demais. Os que torcem pelo Neymar assistiram para torcer pela sua convocação e poder comemorar e se alegrar. E no fim, o chamado menino Ney foi convocado e agora está no grupo que vai para a Copa do Mundo. Mas não é sobre esta convocação que eu estou falando. Quando eu falo sobre uma nação que está sendo convocada, quando eu falo sobre a convocação, quando eu falo sobre uma grande festa,
é de outra convocação e de outra festa que eu estou falando. E eu vou ler para você, se você está aí com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, mantém ela aberta, no capítulo 5 do segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 5. Eu vou ler em nome de Jesus, do versículo 2 até o versículo 5. Diz assim o texto bíblico. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, para fazer subir a arca do pacto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Porquanto todos os homens de Israel se reuniram diante do rei na festa, que era no 7º mês. E todos os anciãos de Israel vieram, e os levitas ergueram a arca. E trouxeram a arca e o tabernáculo da congregação, e todos os vasos sagrados que estavam no tabernáculo. E os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Ora comigo. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, por esse tempo, pela leitura da Tua palavra. Que esta porção da Escritura, este capítulo aqui de 2 Crônicas, fale com a gente, Pai. Nos traga orientação, nos traga despertamento nesta hora, na história do país e do mundo. Se conosco, em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você prestou atenção, logo no versículo 2, quem faz a convocação é Salomão. Salomão, ele convoca líderes, ele convoca sacerdotes, levitas, pais, homens de Israel, e a convocação dele se estende a toda a nação. Por quê? Qual a data? O que é que está acontecendo aqui no capítulo 5? O versículo 1, ele responde para a gente. Ele diz assim: Assim, foi terminada toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. E Salomão trouxe para dentro todas as coisas que Davi, o seu pai, consagrou. E a prata e o ouro e todos os instrumentos ele colocou entre os tesouros da casa de Deus. Bom, então você tem aqui uma data que ela é memorável, inesquecível, histórica e que marca toda a trajetória e caminhada do povo de Deus na face da terra. Justamente aqui, nós estamos há poucas horas, há poucos dias da inauguração do famoso Templo de Salomão, o primeiro templo. Aquele templo que foi destruído pelos exércitos de Nabucodonosor, quando Babilônia invade Jerusalém, mais ou menos ali 600 anos antes de Cristo, e destrói o primeiro templo, e saqueia o templo, arrasa com Jerusalém. É uma cicatriz profunda na história de Israel. Então você tem ali uma data singular, uma data extremamente importante. Por isso Salomão ele convoca toda a nação. Quando a gente fala no templo que é destruído, o templo para todo judeu ortodoxo, para todo israelita, ele é um ícone, ele é um símbolo da sua fé, ele é uma marca importantíssima da sua fé. É tão importante que até hoje judeus sonham com a construção do terceiro templo, porque ali na época de Jesus foi reconstruído, já tinha ali o segundo templo, que também foi destruído no ano 70 da nossa era pelo Império Romano, pelo exército romano no comando do general Tito. Ou seja, dois grandes impérios, Babilônia e agora o Império Romano, destroem o primeiro e o segundo templo. Tanto Babilônia quanto Roma, quando fazem os ataques, eles procuram, eles desejam conquistar para si a arca, mas não tem arca.
Tanto é que General Tito, quando invade, a história conta que um dos primeiros lugares que eles avançam dentro do templo é o Santo dos Santos, que estava vazio. O exército de Nabucodonosor, 600 anos antes de Cristo, também não encontra a arca. A arca, ela era mantida no Santo dos Santos. Porém, quando acontece a invasão, existem teses e suposições que os guardiões do templo, os sacerdotes, os levitas, de alguma forma esconderam a arca, não se sabe onde. É daí que surge todas as teorias, é daí que surge os caçadores da arca perdida de Spielberg, porque todo mundo quer encontrar esse objeto sagrado. Nós, pela palavra de Deus, somos informados que no templo do Senhor, no céu, se achou e se viu a arca da aliança, a arca do Senhor. Como tudo isso acontece, como tudo isso se dá, quem fez isso, foram anjos, não foram anjos, foi o próprio Deus, nós não sabemos, mas um dia saberemos com certeza. Mas essa narrativa, esse momento do versículo 2 ao 5, é dito para a gente que Salomão dá ordem para que os objetos, os utensílios sagrados, tudo aquilo que foi preservado e guardado pelo seu pai, tudo aquilo que tabernaculava, tudo aquilo que andava com o povo, dentre esse tudo aquilo, a arca da aliança com os 10 mandamentos, esse objeto sagrado é introduzido no templo, esse templo que será inaugurado. E Salomão faz direitinho. Ele chama os levitas para carregarem, porque os levitas é que tinham a autorização e a bênção de Deus para carregar. E você deve lembrar, a arca era um baú, né? E ele tinha argolas dos lados onde varões eram transpassados, tipo esses varões de cortina, e os levitas carregavam nos seus ombros os varões com a arca pendurada. Não podia tocar na arca. Você deve se lembrar da história de Uzá, que tentou segurar a arca quando ela estava sendo carregada da forma errada numa carroça, e não podia ser assim. E Uzá morreu. Ou seja, a intenção de Uzá foi muito boa, mas boas intenções, elas não superam a obediência. Boas intenções, por melhores que elas sejam, elas não substituem a obediência determinada por Deus na sua perfeita, soberana e santa vontade. São detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes e a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Eu não compreendo. Eu acho que isso é um exagero. Não, mas a minha opinião não importa para Deus. A sua opinião, discordando dos detalhes que ele determina, não tem o menor peso. O que vale é a determinação, a ordem de Deus, cultura, tendência, modismos, novos hábitos, novas gírias, modernidades, influências. Nada disso altera a soberana vontade de Deus. Então, a arca está sendo introduzida. Portanto, a gente está falando de um dos objetos mais sagrados da história de Israel e do povo de Deus, que contém o caráter moral de Deus, os 10 mandamentos. Nós estamos falando do primeiro templo. Nós estamos falando de uma data histórica para a nação. Portanto, Salomão saiu a convocação e convoca toda a nação. Na Copa do Mundo que vai acontecer agora nos Estados Unidos, com toda certeza, os preparativos para a abertura da Copa, eles já estão sendo passados, repassados e nos ajustes finais em cada detalhe. Eles não deixaram para se preparar e ensaiar agora às vésperas da Copa do Mundo. Não, quem faz isso são grupos de louvor nas muitas igrejas que deixam para ensaiar a cantata no último momento, com raras exceções. Mas com certeza, diretores de cena, cenógrafos, cinegrafistas, bailarinos, cantores, músicos, instrumentistas,
todo tipo de gente envolvida no espetáculo de abertura já foi chamado e já foi contratado e eles estão se preparando. Mas apesar de toda a grana envolvida, não se compara com o que está acontecendo aqui nesta convocação. Eu vou ler para você, acompanha aí o versículo 12 do capítulo 5 de segundo livro de Crônicas. Olha o que diz o versículo 12. Também os levitas, que eram os cantores, todos de Asaf, de Emã, de Jedutum, com os seus filhos e seus irmãos, estando vestidos em linho branco, tendo símbolos e saltérios e harpas, ficaram na extremidade leste do altar, e com eles 120 sacerdotes soando trombetas. Você está entendendo? Só por esse versículo 12, o tamanho dessa festa. Quando fala lá do leste do altar, tenta entender o tamanho do templo. Tenta entender a grandiosidade, a altura do pé direito. Tenta entender a proporcionalidade do templo. Lá do leste. E ele fala de levitas, de cantores, saltérios, harpas, instrumentos. E ele termina falando sobre 120 sacerdotes, cada um com uma trombeta, tocando trombeta. É muita gente, é impressionante, é grandioso demais. Quando a gente pensa em Copa do Mundo, você pensa naquelas vuvuzelas, aquelas cornetas chamadas também de trombetas de plástico que as crianças, os adolescentes, alguns velhos gostam de tocar, que é aquele negócio que você sopra com força e sai aquele som, sabe, um negócio assim meio esquisito, e que se tiver muito dói o ouvido e atrapalha, incomoda, enfim. Não. Aqui nós estamos falando de trombetas, uma única trombeta. Ela tem um som poderoso que se ouve muito longe. Uma única trombeta, ela tem um som que se assemelha ao som de uma orquestra. Mas aqui, para essa data, para esse dia, nós estamos falando em 120 sacerdotes, todos, cada um, com uma trombeta, além de todos os outros músicos, além de todos os outros instrumentos, além de todos os outros cantores. Essa convocação é grandiosa, essa convocação é impressionante. Lá nos Estados Unidos, na Copa, quando tudo começar, as várias torcidas de cada país, elas trarão com elas as suas músicas de torcida, as suas coreografias. O barulho nos estádios será grande. Tenta imaginar como será a festa da seleção campeã, porque uma seleção será campeã na Copa do Mundo. Imagina a festa a cada gol. Imagina a vibração na hora de erguer a taça. Imagina como será isso transmitido para o mundo inteiro. Mas mesmo esta festa magnífica, gigante, que faz o mundo parar para assistir, não se compara com a festa que aconteceu nesta convocação. E eu vou ler para você agora. Versículo 13. Olha o que diz aqui. Sucedeu que, enquanto os trombeteiros e os cantores eram como um, para fazer um som, para ser ouvido em louvor e gratidão ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e com muitos outros instrumentos musicais, louvavam ao Senhor, dizendo: pois Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Foi nesse momento, então, que a casa foi enchida por uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. A Bíblia afirma que Deus habita no meio dos louvores. Presta atenção. Esse versículo começa dizendo que os trombeteiros, não se esquece, os 120 trombeteiros, mais os levitas, os cantores, símbolos e muitos outros tipos de instrumentos. O texto não diz quantos tipos, mas eram muitos.
quando eles estão cantando como se fossem um, ou seja, uma só voz, um só corpo, um só povo, para que se ouvisse muito longe em todos os cantos da nação, todo o louvor a Deus e a gratidão ao Senhor pelo templo. O texto informa para a gente, aqui no final, no versículo 13, que a casa foi enchida por uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E o que aconteceu? O versículo 14, que fecha o capítulo, explica para a gente. De tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar em razão da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém. A Shekinah, a glória do Senhor, veio sobre o povo, porque Deus habita no meio dos louvores. O povo se uniu num só propósito. O povo atendeu àquela convocação. O povo estava na lista dos convocados. O povo foi convidado para a festa e o povo respondeu. E quando o povo responde, a glória do Senhor cai, desce e invade todo o templo que não era pequeno. O texto informa que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé por causa da nuvem, ou seja, tiveram que sentar. Eles tiveram que se acomodar para não cair, para continuar tocando a sua trombeta. E esta nuvem era a glória do Senhor tomando conta daquele local. Saiu a convocação. E saiu muito tempo antes de Cristo. E tudo aquilo que aconteceu ali acontecerá novamente na vinda do Cordeiro, na vinda de Jesus. Algumas lições. Primeira delas, eu e você também fomos convocados. Teve um dia na minha vida, teve um dia na sua vida, que você foi convocado. Foi o dia que você começou a questionar as suas escolhas, os seus caminhos, as suas amizades, o seu vocabulário, os seus hábitos, os seus costumes. Foi no dia que você começou a perceber um monte de coisa que te afastava de Deus. E agora, nessa convocação que você disse sim, você entendeu que Ele é o seu técnico, que Ele é o seu líder, Ele é o seu capitão, Ele pode te levar à vitória. Portanto, você começou a disciplinar hábitos e vontades, para que hábitos e vontades passassem a agradar a soberana e perfeita vontade dEle. Segunda lição. O Novo Testamento diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, Paulo vai dizer aos coríntios, vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós somos o templo. Nós somos o templo, nós fomos convocados e a gente agora faz parte desse corpo gigantesco que é o corpo de Cristo no mundo e nós somos o templo. Terceira lição, a arca foi levada com cuidado. Onde é que está essa arca agora? A palavra também diz que agora as leis do Senhor não mais estarão em tábuas de pedra, mas Ele as escreverá, as inscreverá nas tábuas de carne do nosso coração. Portanto, você é o templo, a arca está em você. Agora o mais legal, a última lição. Se Deus convoca, Deus glorifica. Se Deus tem poder para convocar, Deus tem poder para glorificar. A glorificação final que eu e você aguardamos. Então presta atenção. Se Deus te convocou, se Ele convocou a sua casa, tem promessa de glorificação. Tem promessa de esperança. Se Deus te convocou, se Ele convocou sua família, Ele tem poder para fazer cair sobre o seu lar a Shekinah, a glória do Senhor. Porque é somente com a glória do Senhor, a força do Senhor, que a gente consegue caminhar nessa vida, nessa terra, de tantas lutas, de tantas dores, de tantas angústias. Lá nos Estados Unidos, somente uma seleção vai erguer a taça.
mas na convocação do Senhor, todos os convocados receberão uma coroa. Pensa nisso. A sua casa está nessa batalha universal. A sua casa faz parte dessa batalha espiritual final desse mundo. Em Cristo, nós haveremos de vencer. Que Deus nos abençoe. Amém. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. O tesouro do meu coração. Quando estou fraco, me estende a mão. Dos meus erros não se lembra mais, e o futuro em suas mãos está. Sua presença é tudo pra mim. 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 Oh Jesus, Sua presença é tudo pra mim. Oh Jesus, Sua presença é tudo pra mim. Enquanto eu viver, esperarei o dia em que sua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Eu sei que nada neste mundo satisfaz. Só tu és a fonte, nunca secará.
Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus por esse louvor que a gente acabou de ouvir, e glória a Deus porque, ainda que a gente não mereça, ainda que sejamos pecadores miseráveis, mas em Cristo fomos alcançados, regenerados e convocados. E aí, de glória em glória, a gente tem sido transformado cada vez mais na imagem e semelhança de Deus, como pequenos cristos, como discípulos do Mestre, discípulos do Senhor em missão aqui nessa terra. Que Deus nos abençoe e nos abençoe muito. Fecha os olhos, ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por cada irmão, por cada família, por cada amigo que está aqui com a gente. Nos alcança, Pai, e nos dê coragem, ânimo para enfrentarmos todas as jogadas, todos os lances da nossa vida e da nossa história. Acima de tudo, que a gente saiba seguir as Tuas orientações, todo o direcionamento e todas as estratégias que Tu tens planejado para que possamos sair vencedores ao final de todos os dias, de toda a história. Continua conosco, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo Promessas de Esperança.